Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevista, dicas, informação e de história de mulheres que contam pra gente os desafios e as delícias, claro, de educar e de ensinar mães a educarem os filhos. O tema de hoje é muito legal, nós vamos falar sobre a menopausa. Olha que fantástico, são poucas as pessoas que se dedicam a esse assunto. E a menopausa é super importante. É bom a gente entender que a menopausa não é uma doença, é uma fase natural da vida da mulher. Todas nós, vivas, passaremos por isso. É bom a gente deixar bem claro que enquanto estamos vivas, estaremos transitando nessas fases, e isso é muito importante. É bom a gente ter a noção de que a longevidade também tem os seus benefícios. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a história de vida, ela vai transitando nessas fases. Dentro de uma mulher na menopausa tem muitas outras. Tem a mulher da juventude, tem a mulher da maturidade, a mulher da velhice e a mulher da menopausa. Todas elas juntinhas. E é muito legal, é muito importante a gente ter essa consciência. Envelhecer é bom, não é tão ruim assim como as pessoas falam. Tudo depende da forma como a gente encara o envelhecimento e da forma como a gente se prepara para ele. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito importante nesse assunto, porque conhece bem todos os caminhos que as mulheres passam para chegar até a menopausa. É a enfermeira Silene Carvalini. A Silene Carvalini, ela é professora da docência, do ensino superior, ela é enfermeira, ela trabalha muito tempo com a formação de preceptores do SUS, mas eu acho que para falar sobre ela, apenas ela. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende de quem está assistindo, o podcast. Olá, Esther, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui, participando da audiência aí da Rádio Jornal. Agradeço o carinho de todos que têm aí sempre com a gente. E é um prazer estar aqui com você, falando desse tema, que nos dá muitas vezes um calor aí, fora do horário. Exatamente isso. E é interessante a gente pensar na menopausa, que as pessoas trazem a menopausa como um período de doença mesmo, não é? Estou na menopausa. Não é pra gente encarar dessa forma, Silene? É difícil, eu mesma estou passando essa fase, nunca imaginei, porque achei que não ia sofrer tanto os efeitos dela, mas no começo é difícil até você entender o que o seu organismo está reagindo, tá te dizendo, aí depois você vai se acostumando, vai tratando, mas não é fácil. Como enfermeira, você deve ouvir muito as queixas das mulheres em relação à menopausa, não é? Não só no hospital, Bom, você estava me apresentando aí, eu sou enfermeira de formação, completei 30 anos atuando na área aí, trabalho no hospital, Estou afastado um período porque sofri uma queda, precisei operar o joelho, estou me restabelecendo aí da saúde, mas logo volto na minha ativa. Dou aula na FIEC hoje, tenho 27 anos como professora na FIEC, e estou no meu segundo mandato como vereadora, e a gente tem feito muita lei de prevenção. Então nós temos prevenção do câncer de mama, temos prevenção do colo de útero, e agora no começo do ano a gente estava fazendo umas palestras, levantando todas as prevenções que a gente tinha, e nós começamos a conversar com algumas mulheres, Fomos num atendimento aí de saúde da mulher, e a queixa dela, ninguém se preocupa com quem está na menopausa, parece que ninguém quer falar do tema, todo mundo foge, e aí nós criamos uma lei na Câmara, que o município vai dar uma atenção a essas mulheres. Eu acho isso importante, sabe? Porque, sabe, mulherada, vamos prestar atenção numa coisa. É interessante a gente pensar que a própria menopausa ela é uma experiência que ela está muito ligada a grupos étnicos, a realidades sociais diferentes, não é mesmo? Você sabe que há um tempo atrás, eu tive contato com uma pesquisa muito legal com índias guaranis, e elas disseram o seguinte, quando a mulher tem o fogacho da menopausa, essa foi a pergunta feita para essa mulher indígena, Quando as mulheres têm esse fogacho da menopausa, o que vocês fazem? Primeiro, menopausa era uma palavra desconhecida para as comunidades indígenas, então, menopausa houve até necessidade de explicar qual era esse momento, não é?
E quando foi perguntado sobre o calor, ela disse, nós nos jogamos no rio com água fria. E pronto, o assunto encerrou por ali. Então, às vezes, a gente põe a menopausa como um problema, e ele é um problema, na verdade, é um problema relacionado mesmo aos processos culturais, aos desenvolvimentos sociais. Então, os sinais surgem, não adianta. Sim. A gente vai ter, né? Assim, quais são as maiores queixas? O organismo está em evolução, né? Nascemos, se tornamos adultos, mulheres. E assim, hoje a queixa, assim, quando você está batendo papo, não só na área hospitalar ou no ambulatório de ginecologia, mas em rodinhas mesmo, né? Na nossa idade aí, a partir dos 45 anos, já tem mulheres reclamando. O calor excessivo, o humor alterado, muitas vezes aumentou o apetite, engordou um pouco, e são coisas que vão mexendo com a autoestima da mulher, né? Às vezes você não está preparado para ter aquele calor, você está no meio de uma reunião, você mole, ninguém sabe por que você está com calor. Então é desagradável isso tudo, né? E você tem que saber lidar com isso, e muitas vezes as pessoas, elas não conseguem lidar com isso. E a alteração de humor é nítido. Quer matar o marido, quer matar os filhos, sai gritando. Então, são alterações comportamentais também que a pessoa pode desenvolver, né? Exatamente. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo muito pessoal, né? Muito pessoal. Tem mulheres que passam pela menopausa e nada sentem. Esses dias uma senhora falou, ela tem 78 anos. Ela começou aos 50 e ela ainda tem os sintomas. Eu falei, a senhora está de brincadeira com a gente. Porque não é possível que nós vamos 1 ano, 2 anos. Ela falou, eu sou aquela dentro dos milhões, a escolhida que vou ter. E ela lida de boa, né? Claro. E hoje você tem terapias aí que você pode fazer e que te dá sucesso e muitas vezes também não te dá resultado. Depende da linha de que você vai procurar. E eu acho também, Silene, a gente vê isso bastante, né? Que a própria forma das pessoas reagirem ao processo da menopausa modifica o olhar. Então, assim, eu tenho 70 e tantos anos, eu tenho a menopausa, estou ainda com os sintomas da menopausa e tudo bem, vamos encarando isso da melhor forma. Gente, quem é que não esteve, eu já passei por isso várias vezes, de estar num ambiente, o calor começa pela nuca, vai subindo, não é? E muitas vezes as pessoas começam as mulheres começam a querer se justificar ou se desculpar por isso tudo, não é? Então, sabe que desculpa é a menopausa. Desculpa não, é a menopausa, é parte do nosso processo. Eu me lembro que eu fui num evento lá no 9 de julho e aquele ar-condicionado acho que não estava funcionando. E uma pessoa olhou para mim e falou assim, você está passando bem? Você está transpirando muito? Eu falei, é menopausa, vai passar. Pronto. Daqui 5 minutos me abanei e seca. Porque é um momento, é uma transição diferente, né? É um calor que você sente e que daqui a pouco você está com seu frio normal. E você tem que saber lidar e não tem que ter vergonha daquilo, né? Tem pessoas que começam a transpirar, ficam com vergonha. Não pode, é uma coisa que vai passar. Hoje tem vários tipos de tratamento, né? Tem pessoas que aceitam a fazer o tratamento, tem outras que não, porque o tratamento também é à base de hormônio. Então, para que você faça um tratamento, eu sempre digo, quando eu falo em palestras ou em semanas, que o tratamento que é bom para externo é bom para mim, por isso que existe o médico. Então, ele vai recomendar, porque tem exames para saber a quantidade de hormônio que você tem no organismo, o que você pode tomar. Por exemplo, se a pessoa não tem o ovário porque ela já retirou, é um determinado tratamento. Se ela tem ovário, ela tem útero, é outro tratamento. Então, eu não posso indicar o mesmo tratamento para todo mundo. E a gente precisa ter essa consciência. E tem outras que fazem opção de não tomar hormônio. E aí vai para o lado natural. Tem um monte de coisa natural aí que supre também, e até na própria alimentação, né? Exatamente isso que eu ia perguntar. Porque eu atendo muitas mulheres no consultório que algumas, inclusive, dizem assim, mas eu não tenho mais o ovário, não tenho mais o útero, eu tenho então ainda menopausa, eu posso entrar porque eu estou com um calor fora do comum, eu tenho suado demais. A sudorese tem, assim, incomodado a mim e as pessoas, mesmo sem o útero e mesmo sem o ovário, os sintomas da menopausa
podem surgir? Podem surgir, por isso que a gente sempre fala, você tem que analisar aquilo que vai ser melhor para você. Eu brinco que muitas vezes tem medicamento que você toma e que ele não traz efeito nenhum. Ele ameniza o quê? O seu sono, o seu mal-estar, mas ele não tirou o seu calor. Daí elas reclamam. Ah, mas não tirou o meu calor. Mas ele não é para tirar o calor, ele é para amenizar os sintomas e você não passar tão mal. Por outro lado, a gente sempre escuta que a qualidade de vida é a melhor coisa, né? Então a gente precisa pegar as nossas crianças e começar a educar elas para a qualidade de vida. Esporte, para praticar, para comer alimento saudável, principalmente elas que hoje não gostam, lá em casa ninguém gosta, legumes, verduras, crianças não querem, mas a gente tem que embutir isso de uma forma que é o que eles vão ser no futuro, né? Quando a gente tem uma atividade física constante, eu acho que você passa por muito mais coisa melhor. Eu hoje sinto isso. Se eu tivesse uma atividade física mais constante, talvez eu estivesse andando melhor hoje do que agora, depois de uma idade, ter que começar a fazer. Então, isso são coisas que pesam na nossa vida. É verdade, ter essa consciência. É a consciência de que não adianta chegar no começo da menopausa e querer dar conta, correr atrás de tudo que não colheu antes. Nunca é tarde, né? A gente sempre tem que aproveitar e fazer o máximo possível disso. Exatamente. Vocês estão gostando desse conteúdo? Falar de menopausa é importante, vocês não têm ideia do quanto é importante. Um assunto que muitas vezes passa assim, desapercebido pelas pessoas. E como a gente acaba naturalizando a menopausa, naturalizando os sintomas, a gente não vai a fundo entender quais são as formas e de que maneira a gente pode cuidar disso. Se você está gostando desse conteúdo, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha, curte, assim eu vou estar sempre sabendo o que está sendo interessante para vocês e vocês vão receber informações, vocês vão receber notificação dos novos episódios que vêm. É muito importante a gente poder compartilhar conhecimento. Esse é o meu caminho, tá legal, tá indo bem esse podcast? Manda mensagem para mim, eu vou adorar ouvir. Vamos lá. Então, se tá legal, vamos dar continuidade nisso, né? Isso aí. Viu? A gente está falando sobre os medicamentos, sobre a atenção que tem que ser dada, né? Mas hoje a gente percebe que os hormônios sintéticos, eles causam assim, as consequências são um pouco mais devastadoras dos hormônios sintéticos, sim ou não? Sim, a gente vê que os estudos aí tem os biosintéticos, os sintéticos, né? Essa parte de formação deles é mais específica para a equipe médica, mas qual é o grande tabu hoje? Eu vou tomar hormônio, eu posso ter um câncer de mama. Eu vou tomar hormônio, eu posso ter um câncer de útero. Ou eu não vou tomar hormônio e também posso ter. Então, existe essa dúvida, né? Quando você vai ao médico, ele fala, vou te dar um hormônio, a pessoa ela tem que fazer uma autorreflexão e ver. Se na família ela tem câncer de mama, câncer de útero, é importante ela falar isso para o médico, porque ele vai, através do seu diagnóstico e daquilo que você conta da sua história clínica, prescrever aquilo que é mais importante para você. Muitas vezes ele vai pesar e falar, bom, já que você tem isso na família, vamos partir por alguma coisa mais natural. E hoje existe aí uma gama de medicação, não só a base de hormônio, com outras coisas dentro também, cálcio, potássio, zinco, magnésio, selênio, que são coisas que o organismo vai perdendo e tem que repor. Às vezes você vai passar pela menopausa, mas dormindo melhor, você vai diminuir a sua ansiedade, então nem sempre você vai fazer o uso do hormônio. Então as pessoas também engordam mais, por quê? O hormônio engorda? Muitas vezes sim, muitas vezes não, é relativo de cada corpo. Então você tem que se conhecer e sim, precisa de uma ajuda, né? Porque tem aquelas que falam que se a criança passar perto, fazer lição, ela vai matar a criança. E fica mesmo, a alteração, como eu vou dizer, a alteração psicossocial da pessoa mexe muito com ela. E é um processo que ela tá, como a criança sai da fase de criança e menstrua, ela também tem o estresse, porque ela não estava acostumada com aquilo. Agora, todo mês eu vou ter que tomar cuidado se eu vou manchar roupa, se eu não vou, o que eu vou fazer? E quando a gente passa por essa fase, também é outro estresse. Porque eu acho que também é uma mudança
interessante no seguinte sentido: até então eu podia ter filhos, no segundo momento eu não posso mais ter filhos, não é? Então, para algumas mulheres, principalmente algumas que eu recebo no consultório, para algumas mulheres é como se elas tivessem perdido a função, né? A função do natural de ser uma mulher, como se ser mulher dependesse apenas da gestação. E da qualidade. Exatamente. E isso é um olhar que estas mulheres têm que ter em relação a si. Outras não. Outras acham, olha que delícia, não menstruarei mais. Ai, que ótimo. É muito relativo, né? É a forma que você vai encarar o processo de vida. Do mesmo jeito que vai chegar o envelhecimento e vai ser um outro processo, né? E nós vamos ter que encarar que daqui a pouco começa a parte do envelhecer. E você tem que acho que o que é mais importante nessa situação é como está a sua cabeça em relação a tudo isso, né? Acho que se você tiver com a cabeça num sentido legal, trabalhado isso dentro de você, acho que você vai passar pelas fases. Porque não é legal eu estar na idade idosa e querer me comparar com uma mocinha de 20 anos. E vice-versa, né? Que a gente tem essa situação. Então, a gente tem que estar com a cabeça boa para isso. E como é que a gente consegue gerenciar essa saúde física e essa saúde mental das mulheres que entram na menopausa? É difícil, né? Por experiência, é assim. Quando eu entrei na menopausa, eu também já fazia alguns anos que eu não menstruava mais, nem imaginei que passaria por isso, porque eu precisei fazer uma cirurgia e retirar meus ovários. Eu nem sabia, eu tinha um cisto, e esse cisto produzia um hormônio, e eu estava tendo queda de cabelo, eu engordei, mas eu tinha uma energia assim, fora de mim. Eu produzia um hormônio e através de uma ressonância, o que era um cisto virou um nódulo e o GO falou, olha, nós temos que tirar. Eu falei, mas quem garante que eu não vou produzir isso? Porque eu sou profissional, então não vou tirar. Daí eu conversei aí com 2 pessoas, um dia o Dr. Túlio brincou e falou assim para o médico, ela não quer tirar o ovário, pode ter um câncer, e aquilo mexeu comigo. Falei, bom, eu sou uma profissional, não posso ser imprudente. Fiz a minha cirurgia. 3 meses depois que eu tirei o ovário, aí sim eu comecei com os sintomas da menopausa, apesar de fazer quase 8 anos que eu não menstruava. Olha que interessante. Comecei com um calor, fui lá ele falou, Silene, não posso te tratar, porque está tudo muito recente. E eu operei em junho, então vamos esperar até dezembro. Eu falei, eu vou vir aqui e vou te matar. Porque eu estava numa irritação profunda. Tomei acho que 1 mês de hormônio, não senti uma diferença, não quis tomar mais, falei para ele, vou buscar coisas naturais e não vou tomar esse hormônio. Ele falou, então vamos tentar. E aí, estou segurando. Mudei um pouco a alimentação, como um pouco mais de soja, como coisas que têm mais cálcio, fiz uma reposição aí com outro especialista de magnésio, selênio, essas coisas de cálcio que faz a diferença, vitamina D faz a diferença e estou encarando, entendeu? Calor eu tenho, é desconfortável, mas pelo menos eu estou tranquila, não grito, não quero matar mais ninguém. Acho que você também tem que ver aquilo que cabe a cada um no tratamento, né? Exato. Que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E mesmo a saúde mental, que é um dos fatores que eu mais trato, não é? Essa preocupação com a saúde mental materna, que eu acho que é o caminho que mais, assim, as pessoas me buscam por esse olhar. E hoje a gente consegue encontrar medicamentos que são naturais, né? Tem muitos. E mesmo os bioidênticos, que são hormônios que são os hormônios produzidos por nós mesmos, né? Que você passa na pele, né? Que é já uma coisa mais... eu não digo que é mais natural, porque é uma produção também. Só que é a partir daquilo que nós já produzimos no organismo. Então, há uma forma. E mesmo fitoterápicos ou... eu lembro que quando eu entrei eu optei por não fazer reposição hormonal nenhuma. E a minha opção, como eu já praticava bastante exercício físico, foi assim, eu vou tentar. E ainda a médica falava assim, imagina, Esther, vamos tentar, mas uma reposição. Eu falava assim, gente, eu não quero, eu vou... Então, tinha um negócio que chamava... fluoxetina, um negócio assim, que era a base do hormônio da amora. E eu falei, é nessa que eu vou. Comecei com isso, comecei a fazer
assim, intensificar as atividades físicas. E eu lembro que um ginecologista falou assim para mim, sabe, essa fluoxetina que você está tomando aí, não é nada, tá? Não resolve porcaria nenhuma. Isso está sendo muito mais da sua cabeça do que qualquer outra coisa. E eu falava assim, mas olha, eu estou me sentindo tão bem, estou me sentindo tão, bacana. Ele falou assim, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua... Meu endócrino fala isso. Ele falou, tem a ver com a forma como você está encarando esse processo. Então, às vezes, a gente tratar a menopausa com leveza é melhor do que a gente encarar essa menopausa ou como doença ou como essa fase do envelhecimento ruim, não é? Sim. O mais preocupante dela é você cuidar da sua estrutura física, né? Osso, né? Então, o cálcio, isso é de extrema importância. A atividade física é de extrema importância, porque sim, ela vai enfraquecer ossos, vai ter osteoporose, depende da sua estrutura. Às vezes pode ser que não aconteça com você, mas aconteça com aquele que a vida toda repôs e tomou o cálcio. Então é por isso que você precisa procurar sempre um profissional para que você, pelo menos uma vez por ano, você faça a coleta dos exames essenciais, os hormônios, não só da menopausa, mas de tireoide e outros exames que a gente sabe que é pertinente a mulher realizar pelo menos uma vez por ano para saber como é que está o seu organismo. Em cima disso, você vai acompanhando anualmente o que você tem que melhorar, o que você pode continuar. Eu acho que hoje em dia, eu acho que as mulheres têm buscado cada vez mais informações sobre a menopausa, buscado cada vez mais informações sobre o que elas realmente estão sentindo, e um acompanhamento psicológico, um acompanhamento direcionado àquela mulher. Isso é fundamental, você poder conversar sobre os seus sentimentos nessa hora, não é? Você poder mostrar o que de fato passa na sua cabeça. Porque a gente sabe que a menopausa acaba trazendo, às vezes, um processo depressivo, acaba trazendo um processo cuja autoestima vai lá para baixo, enfim, tem vários fatores, não é? E acho que esse acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, enfim, é fundamental. Eu acho que venha colaborar, né? E essa busca, né? Vamos entender melhor o que é menopausa? Se você não está bem, eu acho que você precisa buscar. Às vezes não é só. Não quero ir num psiquiatra, não quero ir mas eu tenho que ter um apoio, um suporte familiar. Primeiro, a família tem que entender que do dia para a noite você passa a ficar diferente e a família fala, não está bem, está acontecendo alguma coisa. E aí você tem que explicar, pelo menos, estou mudando minha fase de vida, tenham paciência, vai passar. E buscar esse suporte, né? Se você não quer ir num psiquiatra, num psicólogo e consegue ajuda, mas pelo menos uma amiga que possa desabafar, conversar. Hoje a gente sente, eu brinco e falo assim, que toda porta de pronto-socorro tinha que ter um psicólogo. Porque muitas vezes a pessoa, ela não está doente, ela quer falar com alguém, ela não tem com quem falar. Então, às vezes, ela vai numa consulta para falar com o médico. E ela precisa ter esse desabafo com alguém. Olha, eu estou sentindo isso é normal? É certo? Não é certo? Então, elas têm que buscar. E a cada ano que passa, você percebe que a correria do dia a dia, muitas vezes, não permite a mulher se cuidar. Porque ela está cheia de função, ela tem trabalho fora, trabalho de casa, ela tem filho, ela tem lição de escola. Então, tudo isso é um acúmulo na vida da mulher. E ela não se permite se cuidar. Que hora que ela vai fazer uma academia da meia-noite às 6, quando ela tem um período para descansar? Que hora que ela vai fazer um cuidado com ela? Então, eu sempre falo, quando eu faço uma palestra, que a mulher ela precisa tirar um tempo para ela. Nem que ela escolha ali, eu vou fazer das 22 até meia-noite algo para mim toda quinta-feira. Então, ela tem que ter um tempo para ela, porque isso também vai ajudar a autoestima, o cuidado dela. Muitas deixam, né? Primeiro é a casa, depois um tempinho para ela. Isso é errado na nossa vida. E interessante também que a gente fala da menopausa, a gente fala da mulher na menopausa, e a gente fala da mulher como se ela já estivesse no final da vida na menopausa, não é? Mas hoje as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Sim. Então, as mulheres entram na menopausa, às vezes com filhos adolescentes, às vezes com filhos ainda com 20, 30 anos de idade. Não é? E aí, olha que interessante,
Antes a menopausa chegava no momento em que os filhos já estavam crescidos, né, maiores. Hoje, como a gente está tendo filho mais tarde um pouquinho, a menopausa, ela atropela um processo de crescimento desses filhos, então vira um conflito, não é, Silene, muitas vezes? Você tem filho adolescente, que você tem que ter toda aquela preocupação, você não vai conseguir passar por isso se não tiver estruturado. E esse filho tem que entender, minha mãe está querendo me matar, mas ela não está bem, então ela precisa se cuidar. Ela não é quer fácil. No fundo, ela não quer fazer isso. Ela quer ser a mãe que ela sempre foi. Mas é mudanças que o organismo tem, né? Exato. E você faz um cortinho no dedo, aquilo muda toda a sua rotina de vida. Imagine você passar uma transformação no seu corpo. E é interessante também, exato isso, né? Que como a gente passa por transformações do nosso corpo. A gente começa, como você colocou, como criança, a gente entra num processo a gente passa a menstruar como mulheres, então a gente já passa a ter todas aquelas questões hormonais agindo e ao mesmo tempo são as cólicas e não é um organismo que está ali desregulado nos seus ciclos menstruais, dali a pouco aquilo se organiza, você engravida, aí você passa a ter um outro processo como mãe, aí você começa a envelhecer, você entra na menopausa. Olha como tudo isso... Eu sempre falo que mulher é um turbilhão de hormônios, sim, né? Apesar de que, para mim, isso é uma coisa muito clara, a menopausa, os sintomas da menopausa, eles não são tão relacionados só às questões hormonais, né? A gente sabe que isso tem várias maneiras, né, de aparecer, de serem trazidas para os sintomas, né? Não tem como a gente deixar de olhar a mulher nessa sua integralidade, né? No seu todo. Uma tireoide descompensada, ela pode ter os mesmos sintomas se ela tivesse numa menopausa. Então ela precisa ver essa tireoide dela, como é que tá. Muitas vezes é por isso que eu falo, você tem que ter um acompanhamento sempre com alguém para que você acompanhe o seu organismo e o desenvolvimento dele, né? Outra coisa já que a gente está falando de todo esse processo, né, nós estamos falando das consequências dos medicamentos, nós estamos falando dos sintomas, nós estamos falando do adoecimento, muitas vezes desse adoecimento mental, a gente está falando do adoecimento físico também, porque a osteoporose, tudo isso passa a fazer parte de uma realidade, né, a partir do momento que a mulher está na menopausa. A gente pode dizer que a menopausa hoje, tanto a menopausa quanto o climatério, né, pode ser entendido como um problema de saúde pública? Então, ela faz parte, né, do contexto da saúde pública, porque ela precisa ter alguém que trate essas mulheres. Muitas vezes ela vai ao posto e ela não consegue se expressar o que ela quer e ela acaba passando por um clínico, quando deveria ser um ginecologista, porque é ele que vai tratar essa parte hormonal, e muitas vezes ela acaba voltando para casa com o problema que ela não conseguiu resolver. Aí ela retorna. Aí ela retorna até que alguém entenda, só que aí passou um processo, 3, 6, 1 ano, né? Então a gente entende que todas as doenças, elas fazem parte de um ciclo da saúde pública. E o importante é você pensar sempre na prevenção, e não quando a doença está instalada, né? Nós montamos uma lei aqui na cidade que ela vai valer para o ano que vem, porque infelizmente eu escrevi ela em abril. Então, o ano que vem, na semana do dia 18 de março, a Secretaria de Saúde vai tratar este assunto com a comunidade. O assunto da menopausa? Da menopausa. Olha que interessante. De lei que se tornou lei. Então, nesta lei, o que a gente pede? Que seja realmente tratado nas unidades básicas, todas as leis que a gente cria de prevenção, que nem quando é saúde, ela reúne, né, no começo do ano o calendário e ela programa o que ela vai fazer. Então, ela vai tratar nas unidades básicas de saúde e depois, de outra forma que ela acha interessante, uma campanha de conscientização. Então, os sintomas, aonde procurar, o que deve fazer, quais são as práticas integrativas que a prefeitura oferece, porque hoje na prefeitura tem muita coisa nos postos de saúde. Muitas vezes ela também não sabe, porque ela não procura, ela não conhece, ninguém falou. Então tem yoga, tem academia, tem várias coisas que ela pode associar. Tem terapia de grupo, tem um grupo que trata só a mente, ele fez 1 ano agora, que chama Dignamente. Então lá se trata vários assuntos de palestras.
Então vai contemplar essa semana para fazer uma fala com as mulheres aí da sociedade que queiram participar. E é importante porque ela divulga o que ela tem para oferecer para essas mulheres, né? Muitas, às vezes, não sabem que o posto pode oferecer esse tratamento e amenizar essa situação que ela vem vivenciando, principalmente a parte física e mental, onde é mais desgastada. E eu acho que, gente, a gente acabou de falar sobre rede de apoio, né? A partir do momento que essas mulheres se unem para uma conversa nesse sentido, elas passam a integrarem mesmo uma rede entre elas, fazerem uma rede de apoio. É importante a gente pensar que eu gosto muito da seguinte construção, de que de fato nós não estamos sozinhas, mas ao mesmo tempo estamos, porque não chegamos até os pontos onde as pessoas precisam se encontrar. E muitas vezes por falta de informação mesmo, né, Silene? A campanha do câncer de mama, depois que a gente fez a lei, né, de prevenção, então todo ano eles têm que promover a prevenção. Então vem o caminhão, as mamografias, triplicou o número de mulheres procurando a mamografia, porque cada unidade aborda a mulher, então procura lá, essa não fez. Então isso na parte da rede pública, mas aquela que tem um convênio, aquela que tem outras condições financeiras, ela também tem que procurar o seu convênio uma vez por ano e fazer o seu check-up, por isso que faz parte, né? Exato. Você sabe que há um tempo atrás, acho que você já ouviu falar desse projeto, mas a gente conseguiu implantar esse projeto uma vez num órgão privado, não público, que é o da pedagogia hospitalar. Porque foi muito interessante olha como a prevenção e a fala anterior ao atendimento ela é importante. A hora que essa mãe, muitas vezes, chega no posto de saúde ou chega num hospital e ela está ali para ser atendida, ela é atendida e muitas vezes ela não entende o que o médico disse, não entende o que está naquela receita, ela não entendeu. Pronto. Mas ela sai, às vezes, do atendimento com vergonha de perguntar, de retomar, né? Então, muitas vezes havia uma pedagoga que chamava essa mãe, olha mãe, você entendeu? Você não entendeu? O que faltou? Então, a partir do momento que essa pedagoga relia a receita, explicava, o que acontecia? Essa mãe não retornava. Eu pós-consulta, né? Exata. A gente tem o acolhimento para entender a queixa inicial, a gente tem que ter uma pós-consulta que é realmente para explicar. Porque às vezes a linguagem médica, às vezes é muito rebuscada para uma pessoa que não está acostumada com aquele linguajar, não é? Eu recebo assim, direto, mensagem, né? Olha, eu não te conheço, mas sei que você trabalha no hospital. Eu estou com meu pai internado, mas eu estou tentando entender o que ele tem porque eu não entendo. E aí você fala, olha, eu não posso te passar informação, então vem até aqui, a gente acompanha. E aí às vezes eu vou lá e falo, doutor, não está entendendo, vamos chamar? Agora eu oriento, procura assistente social, porque ela vai chamar alguém para te explicar. Porque na hora da emoção que você está ali, às vezes o médico falou tanto, e você começou a repensar que você ficou olhando para a cara dele e fala, eu não estou entendendo, não vou perguntar. E vou embora com a dúvida. E aí ele disse 3 gotas, ou 10 gotas, ou 20 gotas, ou só um comprimento. A pessoa usa o frasco. Ou então tome de 8, tomou 8. É muito comum. É comum. Eu vejo, os meus sobrinhos levam as crianças no médico e dizem, tia, dá uma olhada nessa receita aí pra mim. Você não é capaz de dar tudo. É comum, gente. O leigo, ele não tem a obrigatoriedade de saber. Ele tem que ter alguém que ajude, né? Tem que ter alguém que... E você falou desse projeto da menopausa, então, a partir do ano que vem, a Secretaria de Saúde, ela vai fazer parte do cronograma de ações da Secretaria de Saúde. Então, que nem esse ano a gente teve o Abril Grenar, que tratou sobre saúde bucal, também é um projeto bem legal. A gente tem vários projetos que eles tocam, assim, junto com a equipe da saúde. E esse é um que vai fazer parte, eu acho que vai ajudar muitas mulheres, né? Principalmente com um grupo de discussão, elas poderem falar. Eu fico imaginando uma roda de conversa onde cada uma possa
junto com um psicólogo, um enfermeiro, um médico, e dizer, olha, eu sinto isso, mas eu também sinto, passei por isso, né? E uma apoiando a outra, acho que vai ser uma coisa bem legal. Eu acho fundamental. Acho que eu acho fundamental. Faltava isso aí para nós. Eu brinco que o nosso calendário é de cor, né? Outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul, né? E é engraçado que a adesão do homem no novembro azul até que é pequena perto do que a mulher faz. O homem ainda tem mais receio de participar de grupo, mas as mulheres, elas são efetivas na participação. Eu recebi aqui um casal, a Emily e o Bruno, e eles trabalham com idosos. E eles foram muito, assim, foi uma conversa muito bacana, e uma das coisas que o Bruno, que é um médico clínico geral, ele disse assim, o homem não se cuida como a mulher se cuida, né? Portanto, por se cuidar, elas vivem mais. Então, o homem, como ele não fica tão preocupado com o que ele tem, ele não se dá esse valor, ele falou assim, esse valor. A Magali, que é minha assessora, brincou com o Ricardo. Não sei o que o Ricardo falou, ela falou assim, eu tô na menopausa, você vai ver quando você tiver também. Ele falou, mas não vou ter menopausa, vai ter andropausa, você vai ver. Sobrou pra ele lá também. Então, mas não é verdade? O homem também tem, né? O homem tem câncer de mama, que ele não sabe. É raro, mas dentre 1000 ele pode ter, mas ele não busca o conhecimento. Ele tem a andropausa, que é os hormônios, ele pode ter o mesmo sintoma da mulher. Calor excessivo, fadiga, e sem saber o que está passando. Então, também é um momento dele participar. Então, o índice de faixa maior em homens do que em mulheres? Hoje está sendo... Pau a pau, assim? Eu acho que está ali, viu? Eu não tenho as estatísticas. Como você afastei, esse ano eu estou meio perdida nas estatísticas. Mas tem uma quantidade de jovens. Jovens 40, 50, com infarto fulminante e morre. Acabou-se. Dá muito... Acho que é uma loucura do dia a dia. E outra coisa que ele falou, que é muito interessante, que eu adorei, foi que assim, aí as mulheres ficam viúvas e sabe qual é o grande problema? Elas descobrem que viúva é muito mais legal do que casada. Ai, meu Deus. Mas foi tão assim... Espontâneo, mas assim, você via que o que ele estava falando era uma realidade. A realidade que depois que elas ficavam viúvas, elas se sentiam melhores do que quando elas estavam casadas. Menos trabalho. Alguma coisa. Mas assim, o fato de você perceber que a mulher tem um olhar melhor em relação ao se cuidar, né, ao se preparar até para o próprio envelhecimento, é muito mais interessante, não é? E hoje acho que a mídia, ela traz muito isso, né? Apesar dela buscar aquele corpo saudável, né? Perfeito, né? Que não é isso. A saúde não é ter aquele corpo esculpido perfeito. A saúde é você estar com seus exames zerados, mas dentro daquilo, né? Não com uma obesidade, não com uma magreza profunda, mas dentro daquilo que te encaixa no dia a dia, né? Às vezes deu uma engordada, ela já tá lá querendo emagrecer. Não é isso. É você cuidar da sua saúde. Eu acho que hoje a mídia traz muito esse cuidado. Você liga a TV, tá falando um canal saudável. Você pega um jornal, sai uma matéria saudável. Eu acho que hoje o povo tá começando a partir mais para esse lado. Aumentou bastante, inclusive a busca por atividades físicas, um olhar mais... E até isso mesmo, né? Eu acho que a própria alimentação tem sido vista como uma necessidade a ser olhada de fato, né? Você olhar para a alimentação como algo que deve ser respeitado. A minha mãe brinca, ela fala assim, a gente morava no sítio e plantava, né? Plantava as coisas sem produto químico. Hoje as pessoas estão produzindo na sua casa em garrafas, né? Que é uma ideia super legal, que são esses jardim vertical. O seu tomate, a sua alface, quer dizer, está voltando a plantar, porque sabe que é uma coisa natural para o seu organismo. Nossa, ela está falando uma coisa que eu faço muito na minha casa. E ela falou, a gente plantava, hoje a gente tem que ir comprar. E hoje as pessoas estão com a visão que era antigo, né? Porque só plantava quem precisava vender, tinha roça, porque não tinha. Então você tinha que produzir para você comer. E eu lembro que eu era criança, eles plantavam um canteiro de moranguinho, que você não via a hora daquele morango sair para você ir lá comer. Então, e hoje as pessoas estão fazendo isso em casa.
Estão semeando mais, plantando mais, procurando menos agrotóxicos. Isso tem, acho que, evoluído para melhorar muito mais, né? E mesmo as próprias indústrias, né, sendo obrigadas a colocar ali exatamente o que tem naquele pacote. Sim, você consegue substituir também. Exato. Então, ali, você pode ler o que tem e saber, não, isso é bom, isso não é para mim, e pronto, né? Isso para mim é muito importante, porque isso também altera a forma como a menopausa vai chegar. Sim, sim. A forma como a quantidade de sal que você adquire, né? Os embutidos, enlatados, tudo isso vai fazer a diferença na sua vida, né? É tudo muito gostoso, né? Eu tenho uma sobrinha, ela tem 7 anos, ela adora miojo. Só que além do miojo, você tem que pôr um pacotinho de Sazon. Aí ontem eu falei para ela, eu vou te ensinar a fazer com o que vem. Não precisa pôr mais nada para você aprender. Nossa, ficou bom assim. Eu falei, então, aí tem que tirar, porque a outra já entendeu que a nutricionista falou que faz mal. Então ela falou, tia, eu não quero mais comer porque eu preciso emagrecer. Então vamos comer saudável, mas a pequena ainda não. Mas você tem que mostrar, porque ela vai comer e olha o sal na comida. Porque ela quer tudo salgado, e meu sobrinho faz mais salgado, em casa não. Falei, não pode. Aí eu comecei a mostrar umas veias entupidas para ela. Aí ela falou assim, nossa tia, o sal é perigoso, né? Por isso que o mar é daquele jeito entupido. Não é nada. Mas fez uma associação. Entupiu alguma coisa. Entupiu, mas assim... Fez uma associação. A própria correria a gente vai porque é mais prático, né? E o que não é legal para sua saúde. Claro, o que não é, o que não está ali pronto. Quando que vai ser esse evento que você falou? A programação desse é para o ano que vem, na semana do dia 18 de março. 18 de março. Gente, preste atenção nisso, porque isso é uma coisa bem legal. Veja, isso poderia ser difundido para outras cidades, difundido para outras regiões, porque é importante a gente também orientar o que fazer durante a menopausa, sim, né? Como e chegar à menopausa de uma forma saudável. Como você prevenir, né? Porque acho que a prevenção é... Nossa, a gente tem vários projetos, Esther, que dá para fazer até na rede pública, para divulgar hoje, né, para a escola. Porém, existem algumas coisas que a gente pode levar e outras não. Então, a secretaria tem que ir vendo aquilo que é mais tranquilo para levar. Porque se você começa dentro da própria escola... A gente tem projetos de trânsito que a gente leva para a escola infantil. E ele cobra o pai. Então, se a gente consegue inserir na criança muitos projetos, orientações, ela vai levar para o pai e para a mãe. E isso vai dando um desenvolvimento aí muito melhor na comunidade do que você só falar com o adulto. Porque a criança, ela escuta, ela entende, ela cobra do pai e da mãe. Muitas vezes. E é bem legal essas coisas aí que a gente trabalha com criança. E a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala com esse filho sobre, né, várias questões, sobre não só o trânsito, mas quando a gente fala sobre o bullying dentro de escola, que é uma coisa que a gente está vivendo. Que hoje está complicado. Né? Quando a gente fala sobre o uso de drogas, quando a gente fala sobre o uso de bebidas, tudo isso pode ser levado, né, de uma forma didática, de uma forma bem elaborada, e que impacta na vida do adulto. Impacta na vida do adulto e da própria criança. Como é que isso vai chegar, como é que adulto... Porque sempre a grande pergunta é essa, né, Silene? Que adulto você pretende que o seu filho... Por mais que o seu filho não entenda o futuro, né? Não adianta você virar para o seu filho e falar assim, olha, você tem que estudar, porque senão lá na frente, lá no futuro, você não vai ser um bom profissional, você não vai ter um bom emprego. Para a criança, esse lá na frente não importa. Não adianta você querer jogar isso para um futuro da criança. Ela não vai entender dessa forma. Ela entende aquela vivência, né? Então, você trazer para o presente é muito bom. E, a partir daí, vivenciar essas situações desse presente, né? Ensinar como. Então, eu quero que você estude agora, porque agora isso é importante. Eu quero que você coma bem agora, porque agora isso é importante. Mas quem vislumbra o futuro é o papai e a mãe, é o adulto. E hoje também essa rotina que o adulto tem, muitas vezes ele não tem o tempo de sentar com o seu filho. Porque ele precisa ganhar para poder dar o suporte para essa criança desenvolver. Ele não tem o tempo que ele tem, a criança está dormindo, ou o tempo que ele tem, ele precisa se ocupar de alguma coisa. Então, isso também faz falta, né?
Porque são realidades e realidades, Sim. né? São realidades e realidades. Quando a gente fala de uma sociedade como a nossa, que é extremamente desigual, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacote. Sim, é complicado. Às vezes a gente fala, ó, você tem que sentar, fazer um momento. Não tenho tempo. Porque eu trabalho, eu chego em casa às 8 horas, meu filho já está dormindo. Meu marido chegou mais cedo, ele que deu a comida e já pôs para dormir e já fez a lição. E aí essa mãe não pode se sentir culpada. Porque ou ela trabalha para colocar as coisas para casa, ou senão ela também não vai ter uma vida melhor com esse filho. Então, se a gente for pensar, hoje é difícil, né? A gente atribui à escola muitas vezes. E é por isso que as escolas também trabalham alguns projetos, né? Pensando nessa atribuição, trabalhar alguns projetos, né? Que eu acho que dá para você desenvolver bastante coisa com essa criança também. E outra, numa realidade também que grande parte das crianças fica com a avó, né? Fica com... acaba sendo terceirizado mesmo o cuidado para avós e tudo mais, que às vezes também já estão nesse processo da menopausa, que já estão cansadas, que já estão... tudo isso é uma realidade muito que tem diferente. Uma mudança de vida bem diferente, né? Hoje, do tempo, né? Muitas vezes a avó não tem a condição de dar tudo aquilo que a criança precisa ali. Eu falo, porque às vezes eu estou estudando com a minha sobrinha, eu falo, misericórdia, eu vou ter que rever tudo isso, porque eu não lembro mais. 30 anos se passaram. Daí ela fala assim, eu vou te explicar, mas eu não estou entendendo. Mas daí a gente chega na conclusão. Agora, imagine quando você tem que fazer isso correndo. Exato, não dá. São realidades e realidades, né? Realidades e realidades bem diferentes. Olha, Silene, eu tô adorando esse papo, porque a gente começou falando de menopausa e a gente foi trazendo para muitos conceitos, muitos contextos que envolvem, inclusive tudo isso, envolve a saúde mental materna. Sim. Porque nós estamos sempre buscando uma forma, não é, de justificar o porquê das nossas angústias. E às vezes isso está tão ligado a um processo que a gente desconhece, né, que é o próprio climatério, que é um período anterior, né, da menopausa, e a gente ainda não percebeu, olha, essa mudança do que vem, do que está acontecendo, é o climatério. O climatério, ele traz toda essa antecipação do que acontecerá durante a menopausa, né? E se você passar os primeiros tempos dele, depois você tira de letra, né? Passa, né? Isso que eu falo. Passa. Mas o grande problema hoje, eu acredito que esteja aí na nossa saúde mental mesmo. Que a gente não está preparado para muita coisa e acaba sobrecarregando o mental das pessoas. E é por isso que a gente precisa ter esse suporte. Imagine, você amamentou, você tem que ter uma saúde mental, que você está com... Primeiro você engravida, você está com uma criança. Você fica imaginando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou cuidar? Aí você tem a criança, aí vem as preocupações, tem que amamentar, não tenho leite, que vai ser de mim? Muitas mulheres passam por esse período aí, até rejeitam a criança um primeiro momento, tem aquele estresse, depois reabilita, cuida, cresce, aí vem toda a preocupação, sai de casa, vai estudar, e aí você entra numa menopausa que você está ali com outros hormônios, então você passou muita coisa, né? Passa, né? A gente acaba... Muita coisa. É muita coisa. É muita evolução, né? É muito. E você tem que estar bem mesmo, bem com você para poder tirar de letra mesmo as coisas. E outra que você comentou, que é muito importante, Silene, é que assim, existe um culto à beleza corporal, existe um culto à jovialidade, existe a gente vê isso muito nas redes sociais. Nossa. E aí quando você não atinge aquele padrão esperado, muitas vezes, pela rede social, ou pela aquela mulher maravilhosa que aparece no Instagram, umas senhoras de 70, 80 anos fazendo musculação no corpo. E você fala, gente, mas eu não estou assim, não é? Então, acho que tudo isso acaba trazendo um sentimento um pouco angustiante de pensar, viu, por que eu não é? Essa cobrança social em relação a beleza corporal. E fora a quantidade que você recebe na rede social de medicamentos milagrosos, né? Que aí é isso que eu ia te perguntar agora. Que as pessoas, às vezes, eu até entro nos comentários, às vezes eu vou até o fim para ver o que eles vão falar, porque começa lá, né?
escute até o fim que eu vou te dar o processo para você perder 10 quilos na menopausa. Às vezes eu vou entrando para ver, quando eu entro nos comentários, vem lá, é falso, não recebi, é mentira, não faz nada. Então, tomem cuidado com isso também. Como eu disse, às vezes é um medicamento que não se sabe de onde vem, é um fitoterápico, porém não sabe a procedência, porque o que acontece? Quando você vai comprar um medicamento, ele é feito à base de um sal, ele é feito à base de um produto, e isso tem que ter legislação. É diferente de eu ir vou comprar uma farinha branca, sei lá, no mercado. Ela não está identificada, ela está escrito farinha branca. O que pode ter dentro desta farinha? Eu não sei o conteúdo, não sei o recipiente. Então, hoje, a legislação é muito clara. Principalmente essas casas que vendem produtos naturais, eles têm que ter lá toda a descrição do que eles estão vendendo, eles têm que ter nota fiscal, têm que saber a composição. Muitas vezes você está comprando uma farinha pela internet que você não sabe nem o que é. A onda da creatina que todo mundo está tomando, saiu uma lista recentemente aí de várias marcas que não são creatina, é um pó branco. Então é uma farinha que a pessoa às vezes está investindo, achando que ela está criando uma massa muscular e ela não está sendo enganada. Então precisa tomar cuidado com essas propagandas também. Sem dúvida. Fora, daí a gente passa por todos esses processos. E aí, então, essa transição de ser mãe para não ser mais mãe e uma outra transição que é a própria vida sexual dessa mulher. Não é? Há uma mudança muito grande, fisiológica, há um ressecamento maior, há uma falta de libido, que tudo isso acaba acontecendo na vida dessa mulher que entra na menopausa. E aí é uma outra cobrança, né? Que mulher sou eu? Interesse, né? Às vezes o marido acha que não está gostando mais dele, ele também tem essa cobrança, né? É uma fase bem complicado, mas que dá para descomplicar. Exatamente, porque aí você procura realmente a ajuda, tem que procurar uma ajuda psicológica e etc, não é? Porque não é eterno, gente, não é eterno. E hoje, com todas, voltando aos medicamentos, quando bem elaborados, bem estruturados, sim, bem administrados, esse medicamento vem ajudar, não é? Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Tá na hora de se inscrever. Vocês já se inscreveram no meu canal? Não? Tá na hora, porque aqui, só informação boa, só informação de qualidade. Linguagens que chegam até você de forma clara, de forma única. Pode se inscrever. Vai lá, ativa o sininho, se inscreve, compartilha, porque esse assunto vai ajudar muitas mulheres a se entenderem melhor nesse processo, que é um processo de envelhecimento não doentio, mas que, se não bem cuidado, né, se não for bem administrado, pode sim trazer algumas consequências para as suas questões físicas e principalmente para as questões emocionais. Eu acho que é importante a gente poder falar sobre isso e trazer como, apesar de ser essa fase natural, ela deve ser olhada com muita sensibilidade, né? Sim, e você estava falando da estética em si, né? Hoje você entra no Instagram, se você pesquisou alguma coisa de estética, daí você está perdido, né? Porque aí vem 500 clínicas, né? E aí você começa a ver a gama de tratamento que tem. Muitas vezes não são um tratamento barato. Um ou outro procedimento, mas existem coisas... Eu fiz uma pós, terminei ano passado, sobre estética, né? Eu vi também. É uma coisa que é um gosto pessoal meu, porque eu queria ter feito há muito tempo. E na pandemia comecei a estudar, mesmo nessa loucura do trabalho, comecei essa pós no meio da pandemia, não sabia que ia passar a pandemia, e a gente vê entre nós alunos, o quanto até os próprios alunos fazem essa pós para se autocuidar e a busca de se transformar. Então faz 2 anos que eu terminei, tem uma moça que terminou junto, esses dias ela tem uma clínica, eu entrei no Instagram e falei, não é ela. Aí mandei uma mensagem, ela falou, sou eu sim, Silene, porque ela se transformou. Então, quer dizer, ela se tornou uma pessoa que não era ela também. Então, essa busca também por esse cuidado, as pessoas também estão exagerando. Então, a gente precisa ver que nem tudo que eu vou fazer a determinada idade, eu já vou ter um efeito satisfatório. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso também. Sim, e você traz isso porque você
você trata dessa educação da saúde para os preceptores do SUS. Você leva essas informações? Hoje eu estou mais afastada, né? Com a vereança, então a gente teve que deixar algumas atividades. Geralmente na FIEC eu dou aula ou de introdução à enfermagem, ou a gente dá bioética. Eu gosto muito dessa parte de humanização, bioética, de como você tratar o paciente, de como você ter a empatia por ele, né? E agora eu estou aí, fazem o quê? Acho que 4 anos que eu não estou mais em sala de aula. Porque com a vereança eu tenho um consumo maior, e você tem que ter uma redução da sua jornada de trabalho, que é obrigatória por lei você ter 60 horas de trabalho. Então, juntando tudo que eu tinha, eu dava quase 170 horas. Então, eu tive que reduzir tudo a minha vida. Foi uma mudança também bem grande na minha vida, e deixei algumas coisas. Mas acho que algum tempo mas é dá um para caminho. retomar. E você fala dessa humanização, você acha que hoje existe uma humanização maior nos atendimentos? Você acha que isso... houve um olhar mais empático em relação... É assim, o Ministério da Saúde, ele traz muito isso para a gente, né? Eu acho que a formação hoje, ela tem que inserir isto na grade curricular. É uma coisa que eu sinto que faz falta, porque você bate na tecla toda vez que você dá aula. Olha, você tem que ter a educação, ser empático, você tem que se pôr no lugar. Mas muitas vezes ele não traz isso da bagagem dele de casa, ele não se pôs no lugar desde casa. Exato. Então, para ele, essa mudança de comportamento é muito difícil. Então, às vezes eu sinto que a pessoa está lá cuidando da sua família, mas ela podia ter dado um oi diferente. E ela é ríspida, mas é a natureza dela que é ríspida. Diferente do que quando eu chego no hospital, eu deixo o meu problema para casa. Eu sempre falo para os funcionários assim, a gente deixa a nossa preocupação em casa. Dívidas, se eu não paguei a conta, se eu tenho alguém doente, eu estou aqui para trabalhar, eu tenho que esquecer aquilo. E quando eu saio daqui, eu tenho que esquecer o que eu fiz aquilo para cuidar da minha casa. Então eu consigo separar, mas tem profissional que não consegue. Então às vezes a reclamação é, nossa, fui muito mal atendido. Aí fala mal da instituição. O problema não é a instituição, é o profissional que estava lá. Só que ele também foi a educação que ele teve, eu não critico ele por esta educação. Mas eu acho que a humanização ela tem que crescer muito mais ainda. A empatia, o se pôr no lugar do outro. Esses dias uma pessoa falou, se fosse comigo eu chutava aquela porta. Aí eu fiquei pensando, será que eu também não faria o mesmo? Se você vê alguém doente, que ele não receba uma assistência, será que você não faria isso também? Então, assim, a gente tem que se pôr no lugar daquela pessoa. E muitas vezes é só você falar, calma, vamos conversar? Que a pessoa se acalma. Então, não sei se isso é um dom que a gente tem, entendeu? Acho que as pessoas, ela tem um dom de cuidar do outro também. Porque você fazer enfermagem, fazer medicina, fazer área de saúde, não é só eu gostar de estudar, eu tenho que ter aquela empatia, porque senão eu vou ser uma pessoa antipática que não vou ter cliente. Então, eu sempre falo para os alunos, se você não for não simpático, precisa ficar sorrindo, mas uma educação que traga aquela pessoa para você, você nunca vai ter cliente, porque você vai ser chato. E é difícil. Hoje em dia é muito difícil a gente... E outra, não é? Eu vejo isso muito no consultório. Às vezes a necessidade que os pais têm de atender aos filhos na hora é uma necessidade, aquele atendimento na hora. Tudo passa a ser concentrado para aquela criança. E a criança esquece ou não aprendeu que ela tem que... O adulto da relação é o pai e a mãe, né? E ela tem que saber esperar. Ela tem que saber esperar, ela tem que saber ser generosa, ela tem que saber dividir, ela tem que saber negociar. A criança tem que saber tudo isso e, principalmente, ela precisa de limites. Então, se essas questões não são ensinadas para o filho, ali, ó, na base, né? Como é que ela cresce? E a gente vê, é uma diferença muito grande, né, Esther? Da época em que a gente estudou para hoje, né? Eu brinco com os meus sobrinhos, eu falo assim, olha, na época eu tinha que ir lá na biblioteca, porque eu não tinha um celular, não tinha uma internet, então eu tinha que pesquisar alguma coisa sobre a República do Brasil, eu tinha que ir lá na biblioteca. Hoje, você só digita aqui no celular, República do Brasil, aparece todo o texto.
e você tem preguiça de copiar o texto. Aí você vai para a faculdade, você leva computador, a gente nem comprava livro, tinha que emprestar na biblioteca. Então a própria evolução da humanidade vai mexendo. Agora imagine como você vindo aí com uma fase de mudança na sua vida, você tem que encarar tudo isso. Imagine essa mãe, ela também vai pirar. Não vai dar conta de tudo. Não, nenhuma. E nem é obrigada. Não vai. Nenhuma mãe é obrigada a dar conta de tudo, nenhuma mãe é obrigada a saber tudo, nenhuma mãe é obrigada a fazer tudo, atender ao filho o tempo todo. Não existe nada que te obrigue a fazer isso. E muitas, o que elas às vezes falam assim, imagine, eu vou tirar um tempo para eu sair com as minhas amigas e vou deixar meu filho em casa sozinho? Gente, você precisa, seu filho não vai também? Você não leva ele no aniversário de criança e não larga lá? Então eu falo, você também tem que ter não precisa sair com as suas amigas. Só de você ler um livro, de você ler uma revista, muitas vezes de você fazer uma unha, tira 5 minutos, isso muda a sua vida. Porque você também começa a ter um convívio com outras pessoas. Tem pessoas que estão fechadas dentro de casa e isso tem feito muito mal. Você precisa ter uma religião, alguma coisa também que te dê uma base. Não importa qual seja a religião que você escolha, mas você tem que ter uma parte espiritual na sua vida também que envolva alguma coisa para você. Então, tudo isso é convívio entre pessoas. Quando você cria um mundo restrito, até para criança, né? Às vezes você cria um mundo na sua casa que você não quer expor a criança, porque não vai pegar doença, não vai sair na rua. E aí essa criança também já vai crescer um adulto com dificuldade. Sem dúvida. Gente, vocês gostaram desse conteúdo? Então já sabem, hein? Tem que se inscrever no meu canal. Tem que ir lá, ativar o sininho, tem que ir lá compartilhar, porque olha, há só assunto e tema legal. Silene, uma dica para essas mães que estão, ou para essas mulheres que estão entrando na menopausa. Então, até pesquisei uns livros ali, ó. Tem várias. Quando você joga na internet ali, menopausa, sai ali um monte de coisa de Drauzio Varela. Tem umas explicações bem legais que eu comecei a assistir até para trazer, sabe? São explicações simples, mas que tem bastante coisa. E tem um livro que ele chama Descomplicar a Menopausa, de Cristina Mesquita de Oliveira. Você consegue entrar lá no computador, ele vem em PDF, você pode baixar e ler ele. Ele traz lá o que é a menopausa, como é que você vai passar por ela, quais são alguns alimentos que você pode ter ali para suprir algumas coisas. Então é um livrinho bem simples que dá para descomplicar a história. E uma coisa que é importante, sempre que vocês lerem alguma coisa que não é um contexto diferenciado, procure tirar dúvidas se aquilo realmente é certo ou se não é. Porque às vezes você lê alguma coisa ali na rede social, na internet, e você fala, vou comprar e vou fazer isso. Nem sempre isso é o bom para você. Então tomem cuidado com isso também. Sem dúvida. Legal quando traz uma dica de livro, sabe? Porque isso é o máximo da minha premissa daqui. Mãe que se informa, transforma a preocupação em sabedoria. Para mim, essa é a chave para que a gente possa ter um bom entendimento do que qual é o nosso papel nesse mundo e qual é o nosso papel nesse contexto do cuidar e educar. E assim, tem gente que vai a fundo, né? Eu tenho uma amiga que acho que ela estudou tanto porque ela teve vários sintomas e que quando eu comecei a ter meus sintomas, ela falava assim, viu, eu já li tudo isso, pode parar. Pode parar que é deste jeito que eu vou te explicar. E ela realmente, ela tem embasamento, porque ela vai lendo, ela vai buscando, e ela é leiga, não é nada da saúde. Então, você não sabe nada, você é da saúde, eu vou te explicar. E assim, você vai ver que a pessoa gosta do que ela está lendo, e ela passou super tranquila, porque ela pegou dicas que foram boas para ela, eliminando o que não dava certo. Então isso é legal, porque a gente tem que se informar. Hoje não dá mais para você, no século que a gente está, com várias coisas aí à mão, né? Inteligência artificial, computador, tudo que você precisa hoje, esses chat que você entra, não dá mais para você ser leigo em muitas coisas. A não ser que realmente você não tenha nada disso e que você não consiga ter aí acesso, mas senão a gente tem informações de todas as formas. É saber direcionar, olhar, selecionar e ver qual é a fonte, né? Como você falou, qual é a fonte que está trazendo aqui. Cuidado com os fake news, porque tem muito, né?
E isso é desagradável porque você vai... Bom, eu recentemente comprei um sapato, daí achei uma loja lá, falei, nossa, mas tá na mesma loja, metade do preço, gosto tanto, vou comprar. O sapato de 200 estava lá por 70, comprei. Aí meu irmão falou, mas você é retardado? Aí eu não conto. Você não leu aqui em cima, ó, que era um site do... Não vi, só vi o sapato, cliquei e fui. E olha que meu irmão trabalha com isso e fala toda hora, cuidado com golpe, e eu entrei no golpe. Então, quer dizer, quem nunca? Sujeito. Quem nunca? Então, isso vem com as leituras também, né? Exatamente. Aquilo que você busca, você tem que ter, assim, referência de onde aquilo saiu, de que forma aquilo foi escrito e principalmente por quem, né? Por quem, principalmente. Por quem, né? Quem é que traz aquela informação. Uma história legal que você tenha passado sobre um cuidado com alguém ou com você mesmo em relação à menopausa? Olha, a maioria essas que eu já fui falando, né? Geralmente as pessoas não internam por esse problema, mas é assim, essa minha amiga me marcou muito porque no começo ela tinha muitos sintomas e ela quase se separou do marido porque o mau humor dela era grande e a gente falava, olha, tá acontecendo alguma coisa, ela não é assim, mas ela não estava aceitando ajuda e por fim ela conseguiu passar numa consulta, o médico esclareceu, ela e o marido se acertaram e hoje ela fala, olha, qualquer mulher que tiver problema, manda falar comigo que eu vou ajudar. Porque, assim, não é fácil você viver uma transição na sua vida, né? Ela fala, ela tinha um cabelo mais liso, o cabelo encrespou, e ela fala assim, hoje eu não quero esse cabelo, então eu vou lá e faço chapinha nele todo dia, porque eu não quero o cabelo crespo. E encrespou o cabelo dela do nada. E ela ficou muito revoltada com várias situações que ela passou, porque ela não estava preparada, né? E isso é difícil, ela não teve filhos, então ela fez opção de não ter filhos, né? Já casou mais de idade, então não teve filhos. E ela falou, jamais vou viver, vou viajar, passear, tem condições para isso. E chegou numa determinada momento da vida, ela falou, não suporto nem olhar para meu marido, vou matar ele. E até entender o que era, então é bem difícil. Onde as pessoas podem encontrar a Silene? A Silene, na OC, hoje não. Provavelmente o mês que vem, se Deus assim permitir, volto a trabalhar na Câmara Municipal, né? Nós estamos lá, o gabinete, é só ir ali pela rua Humaitá, falar que quer falar no meu gabinete, tem os meus assessores à disposição. Rede social é Silene Carvalini, é só entrar que vocês vão conectar. Se vocês tiverem alguma dúvida, também estou à disposição. Se querem perguntar alguma coisa pessoal, pode enviar ou pela Esther ou pelo canal. A Esther me encaminha ou pelas minhas redes sociais. Às vezes fica com vergonha de falar, né? Então eu estou à sua disposição. E aí, estou à disposição de todos aí que precisarem alguma coisa. Se tiver alguma sugestão de projeto, sejam bem-vindos. Aceito também, porque acho que a gente faz tudo participativo, né? Tem várias indicações que a gente recebe que eu falo assim, olha a sacada que essa pessoa teve, né? E é de extrema importância, principalmente a área saúde, educação, social, que é uma área que eu atuo mais. Eu falo, olha, a pessoa ela é leiga e ela teve uma puta sacada na saúde que a gente que trabalha não pensou. E dá para transformar, gente. A gente transforma isso num projeto, numa indicação. E eu sempre, quando alguém indica alguma coisa, eu falo, olha, tenho orgulho que foi indicada aí pela Esther esse projeto. Ela me ajudou, me deu uma sugestão e eu transformei num projeto. E a pessoa se sente aí também participando do nosso mandato. Isso é bem legal. Gente, vocês gostaram? Então vamos lá. Eu sou Esther Sartori, esse é o podcast Preocupações de Mãe. Você me encontra aqui no canal do YouTube, Preocupações de Mãe, ou no Instagram, hoje com um novo perfil. É o perfil Preocupações de Mãe, sem cedilha e sem acento. Vamos lá? Pode se inscrever. Você gostou? Tá ótimo. Venha para cá, venha ouvir mais desse meu canal. Que a gente se encontra toda quarta-feira. Obrigada e vamos lá!